o Irã elegeu seu primeiro-ministro de forma democrática. Não me recordo o nome, mas era Mohamed alguma coisa, ou Mohamed alguma coisa. E esse primeiro-ministro foi derrubado O por um Mossadegh, o Mossadegh, em É o Mossadegh, 1953. Mohamed Mossadegh. O primeiro nome eu acertei, Mohamed, perfeito. E ele foi derrubado por uma articulação política perfeita dos Estados Unidos com a Inglaterra. Não estou defendendo o Mohamed, Uhum. mas nem estou falando que ele está certo ou errado. Mas foi derrubado porque ele resolveu estatizar o petróleo das petrolíferas privadas inglesas. Então Uhum. ele estatiza o petróleo do Irã. O Estado passa a ser o gestor desse petróleo. Então os Estados Unidos com a Inglaterra derruba esse cara e Exato. traz a monarquia do Shah para o Irã. Ok, então o Shah ele passa a ser o governo dominante no Irã porque teve facilidade em ter por trás Estados Unidos e Inglaterra, duas grandes potências econômicas, militares e políticas do mundo naquela época. Exato. Só que a monarquia do Shah foi tão horrorosa, que violou direitos humanos, com torturas, homicídios, assassinatos, estupros, coisas horrorosas contra seus opositores, que o mundo islâmico se uniu. Sim. E além do mundo islâmico se unir contra a monarquia do Shah, eles conseguiram cooptar politicamente conservadores, liberais, socialistas e comunistas iranianos. E ainda Exato. tiveram o apoio das mulheres. Então, o mundo islâmico conseguiu unir todas as forças políticas oprimidas pela monarquia do Shah e o derrubaram. Uhum. Qual foi a armadilha? A famosa casca de banana. Trocar os seis por meia dúzia. Então o Shah monarca sai, entra o universo islâmico, implanta uma república islâmica no Irã, liderada e gerida pelo Ayatollah, que ele passa a ser o Deus Supremo, passa a mandar em toda a república, no poder executivo, legislativo e judiciário do Irã. E o primeiro Ayatollah, que não é esse que morreu, o anterior, Khomeini, Uhum. ele Khomeini. Khomeini. falei certo o nome, ele passa a matar e torturar socialistas, comunistas, ele passa a expulsar liberais, ele passa a restringir conservadores e bota burca na mulherada, acaba com os direitos feministas, impõe a religião à força. Ou seja, o Irã trocou seis por meia dúzia. Mas por que eu estou fazendo esse raciocínio histórico aqui? Porque o Shah entrou porque teve apoio de duas potências estrangeiras. A República Islâmica entrou porque soube fazer articulação interna. A pergunta é, professor, com toda essa guerra, Estados Unidos e Israel em cima do Irã, bomba para cá, bomba para lá, como que se pode derrubar esse regime se o senhor mesmo na sua aula, eu concordo plenamente contigo, não vemos de forma visível a articulação política interna que possa substituir o poder no Irã? Essa é a minha primeira pergunta. Perfeito. Obrigado, professor Caio. Ah, não tem, neste momento, a não ser que você tenha uma eliminação total de todo o establishment político e governamental do Irã, que parece muito difícil, tá? Pelo que a gente vê há praticamente 3 semanas. O que pode acontecer, aliás, um dos cenários que poderia acontecer, e que talvez aceleraria essa mudança de regime, é uma incursão por terra dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, como aconteceu no Iraque em 2003, que tirou Saddam Hussein. Mas isso me parece não estar na mesa hoje de estratégia do governo norte-americano, ou até mesmo do Estado de Israel. Internamente, a oposição inexistente, fragmentada, sobretudo localizada na diáspora iraniana, não tem condições para provocar um golpe, digamos assim, e tirar o regime dos ayatollahs. O que é um cenário que eu acredito muito provável é chegar a um cenário de esgotamento do regime iraniano,
mas que tem esse custo econômico elevadíssimo para o sistema internacional, diferentemente do que acontece em Cuba. Cuba é muito provável que o regime venha a cair sem uma bala, sem um míssil, sem um foguete. Venha a cair pelo sufocamento econômico, aí pode causar uma revolta interna, e a queda do regime é uma transição do regime, que muitos analistas têm colocado. O Irã é uma variável muito pior. O Irã é uma variável que ou há uma eliminação de todo esse establishment, toda a cadeia de comando, que é muito difícil, ou será para o esgotamento de longo prazo. Não me parece, professor Caio, que vai ser se acontecer uma mudança de regime, de curto e médio prazo, né? Porque tem essas variáveis. Então, podem que eles permaneçam no poder. E aí vire, para concluir a minha resposta, um cenário muito parecido com o que aconteceu na Síria, né? Você tem uma guerra civil de longo prazo, tem a ditadura do Bashar al-Assad, né, controlando parte do território sírio, uma oposição armada em outra parte, em um momento o Estado Islâmico, em outra parte do território sírio, né, e uma disputa por esse poder, né, até que, de fato, o HTS consegue reunir força suficiente, apoio popular suficiente para derrubar o regime e a ditadura do Assad, que foge para a Rússia. Estou dizendo que o Irã vai se tornar uma nova Síria? Não, mas é um caminho que existe essa possibilidade, tá? Talvez seria o cenário mais provável num longo prazo, né? Mas é um regime que tem apresentado muita resistência nesse contexto, né, de ataque dos Estados Unidos, enfim, e que, por um outro lado, não conta, por isso eu acho que pode acontecer o caso da Síria, mas é difícil e é longo, porque a China e a Rússia praticamente não estão dando um apoio mais efetivo ao Irã, como deram, por exemplo, com relação à Síria. Professor Roberto, minha segunda e última pergunta. Quando uma potência ela quer vencer uma guerra, ela não fica só em tiroteio de mísseis e drones. Ela invade por terra, ela mata todo mundo, ela tortura todo mundo, ela conquista territórios de forma lenta e gradual, ou até de forma célere, ocupa e faz a dominação. Então, nós vimos isso no Vietnã, nós vimos isso no Iraque, nós estamos vendo agora a Rússia com a Ucrânia. Se realmente é uma guerra, por que os Estados Unidos e Israel ainda não invadiram por terra? Se são duas potências militares poderosíssimas, são dois países trilionários, com forças armadas com capacidade técnica, científica e militar alta. O que está faltando para invadirem? Não é vontade política ou não se tem condição bélica para invadir o Irã? O que está por trás disso? Eu acredito que é o próprio petróleo, que é o que nós estamos vendo hoje. Se o conflito nesse momento já traz uma instabilidade muito significativa para a economia mundial, é o temor de que você possa ter uma indisponibilidade de petróleo prolongada, tá? E aí envolve, professor Caio, os países da região, porque o Catar, o Emirados Árabes, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Bahrein, eles apenas protegem o seu território e derrubam drones iranianos, não atacam o Irã, porque poderiam também entrar nessa guerra por este temor, tá? Por uma questão de infraestrutura energética. E, é claro, a gente tem um vetor que eu não coloquei aqui. Eleições de novembro, midterm nos Estados Unidos. O temor de que a opinião pública norte-americana se volte contra a guerra, o Vietnã é um exemplo, né? E Donald Trump perca as duas casas ou uma das casas nas eleições parlamentares de novembro, tá? Então, por isso, a leitura que eu faço que o governo norte-americano evita uma guerra de fato, boots on the ground, porque isso poderia jogar a opinião pública contrária, aumentar o custo de vida e aí minar os seus planos e projetos eleitorais para novembro deste ano, tá? Então, é essa a resposta que eu dou. Tanto uma questão energética derivada do petróleo, um não envolvimento direto dos vizinhos do Golfo Pérsico, mas olhando especialmente para o cenário eleitoral dos Estados Unidos em novembro.
Se Donald Trump ganha as duas casas em novembro, bom, aí é outra história, aí é uma outra conjuntura. Mas não pode esquecer que é um ano eleitoral e é um ano eleitoral importante para Trump, porque se ele perde uma das casas, isso pode significar a paralisação do seu governo e daqui a pouco na frente até um processo de impeachment.